Mateus, capítulo 18, versos do 1 ao 9. Fica fácil pregar, né? Depois de uma canção dessa. Mas eu falei para o pastor Ivaldo caprichar, viu? Quando ele pegou o microfone, eu falei, capricha aí, hein? Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Deus bendito, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O maior desejo de todas as pessoas do mundo, e isso inclui eu e você, é, de alguma maneira, ser grande. Você pode até achar que não, até não concordar comigo, mas é o desejo íntimo de cada ser humano. Desejamos ser o maior que pudermos ser. Desejamos ser reconhecidos e honrados pelo que achamos que somos. Isso é verdade, prezados. Não deveria ser assim, mas isso é absolutamente verdadeiro. Especialmente em nosso meio, ou seja, no meio do povo de Deus que vai morar no céu, querer ser grande não deveria ser um objetivo de vida, não deveria ser algo a ser atingido, não deveria. Mas o grande problema é que definimos grandeza simplesmente pelos valores do mundo, de ser famoso, de ser rico, de ser bem-sucedido, de ocupar cargos importantes, de termos amigos influentes. Mas a pergunta que devemos fazer é: e o nosso Deus? Como é que ele define a grandeza de um homem? Quem é o homem importante, grande e maior no seu reino? Nessa noite, baseado no texto que acabamos de ler, o Senhor Jesus nos dará pelo menos 3 características do homem que será considerado maior ou grande no seu reino. No texto que lemos, somos informados de que alguns discípulos chegam na presença do Senhor Jesus e lhe faz a seguinte pergunta. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Se observarmos os evangelhos de Marcos e Lucas, a gente vai ver que os discípulos, em algum momento, discutiam entre eles, no caminho para Cafarnaum.
eles debatiam sobre quem seria o maior do reino de Deus. Essa discussão pode ter sido desencadeada por duas coisas que aconteceram um pouquinho antes desse momento que eu acabei de ler juntamente com os irmãos. Um pouquinho antes, no capítulo 17, eu quero ler aqui para os irmãos. Mateus 17, do 1 ao 8, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Esse foi um dos momentos que antecederam aquele que a gente leu no início. E interessante é que enquanto esses 3 discípulos estavam experimentando esse milagre impressionante, o Senhor Jesus se transfigurando diante deles, parece que quase que simultaneamente um fato decepcionante e frustrante acontecia com outros discípulos, que está no capítulo 17, agora, do versículo 14 em diante, que eu vou ler. Notem: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, mas essa casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Percebem algo aqui, irmãos? Inegavelmente, prezados, os discípulos começaram a discutir, na minha opinião, sobre essa situação, sobre essas duas situações. Sem dúvida nenhuma, estes homens de Deus começaram a discutir sobre o que estava tão certo com Pedro, Tiago e João, e o que estava tão errado com aqueles discípulos que não conseguiram expelir os demônios de uma criança. Essa é uma conjectura, é uma interpretação minha, uma conclusão minha. Eu entendo que eles não conseguiam raciocinar direito sobre isso. Na mente deles não havia lógica nisso. Eu imagino aqui que os discípulos começaram a discutir entre eles sobre quem era o maior. Parece que as suas mentes ainda estavam impregnadas com os valores horríveis deste mundo. Eu consigo imaginar os discípulos com parâmetros humanos, discutindo coisas do reino, falando sobre a transfiguração, falando sobre outros acontecimentos que
que apenas alguns discípulos presenciaram e sobre alguns momentos em que foram decepcionantes, frustrantes, em que os discípulos não conseguiram fazer muita coisa. Parece que eles estavam lidando com a obra de Deus, com o reino de Deus, mas ainda com uma mente humana, com parâmetros do homem, fazendo cálculos sobre o tamanho que eles tinham, talvez ali, no ministério do Senhor Jesus, e sobre o tamanho que eles teriam no reino dos céus. Como é que pode? Que tipo de ambição é essa? Seria essa a preocupação que um seguidor de Jesus deveria ter? Seria isso que um discípulo de Jesus deveria almejar? Algum tipo de grandeza pessoal? Uma pergunta importante para nós. Será que muitas vezes nossas mentes também não estão impregnadas dos ditames desse mundo? Será que muitas vezes nós também não estamos preocupados com coisas que só têm a ver com vanglória e vaidade pessoal? Interessante, eu me lembro quando eu decidi trabalhar entre os índios e decidi deixar o que estava fazendo. Eu trabalhava numa multinacional e olha, ganhava muito bem, tinha uma perspectiva muito grande na empresa, chefiava 3 departamentos, e uma pessoa muito querida, muito influente, chegou para mim e disse: rapaz, você sabe o que você está abrindo mão? Do que você está abrindo mão? Você tem ideia do futuro que você tem pela frente? Nós somos tentados com isso. E eu fiquei pensando, fiquei balançado. Será que muitas vezes nossas motivações no nosso caminhar com o Senhor Jesus, as nossas realizações na igreja, não estão um pouco nesse nível humano, segundo a visão dos discípulos? Porque, vamos admitir, irmãos, os discípulos estavam ali, debatendo entre eles, quem seria o maior, e familiares preocupados de ter os seus filhos numa posição de destaque ao lado do Senhor Jesus, seja no ministério na terra, seja no reino. Será que muitas vezes nós não estamos muito preocupados com o nosso tamanho no que estamos fazendo no reino? É absolutamente necessário que nós nos avaliemos sobre isso, porque conforme a conclusão que chegarmos, isso será muito determinante no sucesso correto que Deus deseja para a nossa vida. Mas a pergunta que não quer calar, eu sempre falo isso aqui, né? A pergunta que não quer calar é: o que é ser grande ou maior aos olhos de Deus? Como será que o Senhor Jesus respondeu a essa pergunta? Sim, porque essa conversinha desses discípulos
acabou chegando até o Senhor Jesus, através dessa pergunta incrivelmente surpreendente. Eles chegam: Senhor, quem é porventura o maior no reino dos céus? Chegou até Jesus. E então o Senhor Jesus puxa uma criança, pega uma criança ali, coloca no meio deles e define, pelo menos de 3 formas, o que é ser grande no seu reino. E, primeiramente, Jesus vai dizer que a verdadeira grandeza no seu reino é definida pela humildade. Ah, Jesus que quebra paradigmas, né? Ah, Jesus que dá um tombo, né, nas pessoas. Ele diz que a verdadeira grandeza é definida pela humildade, e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Como é que é? Se humilhar? Que criança estava se humilhando ali? Vamos aprender isso? Jesus diz aos discípulos para se voltarem e se tornarem como crianças. Em outras palavras, o Senhor Jesus quis dizer que os discípulos estavam indo na direção errada em seus pensamentos e precisavam retornar para o ponto certo, para o raciocínio correto a respeito do que eles estavam pensando sobre o que é ser grande. Jesus estava dizendo para os discípulos que eles precisavam se converter desses pensamentos errados. Jesus queria que eles entendessem que grandeza pessoal não é o que define as pessoas no reino de Deus. Mas não é mesmo. Jesus queria que eles entendessem que ninguém entra no reino de Deus por grandeza, por tamanho, por realizações, por conquistas. Ao contrário, o Senhor Jesus disse que entra no seu reino quem é humilde como aquela criança que estava ali ao seu lado. E Jesus disse que era necessário ser humilde como aquela criança. E sabe por que o Senhor Jesus usou essa palavra? Simplesmente porque uma criança sabe que precisa dos seus pais para viverem. Uma criança sabe que precisa de ajuda, sabe que depende dos pais para tudo. Uma criança sabe que precisa dos pais para ter suas refeições, para ter roupa, para ter proteção, para receber educação, instrução. Uma criança então se humilha diante dos seus pais, porque dos seus pais vem o que elas precisam para viver. Uma criança pequena sabe que não pode sobreviver sozinha. Na verdade, uma criança pequena tem medo de ficar sozinha e quer sempre estar muito próxima do seu pai e da sua mãe. Não é assim, irmãos? Amém? Não é assim? É assim. Que lição incrível o Senhor Jesus está dando aqui. Jesus está ensinando para os seus discípulos e para nós que necessário se faz nos humilharmos como uma criança para sermos grandes no reino dos céus. Jesus nos ensina aqui dependência total dele, obediência total a ele, e para isso implica em nos humilharmos diante dele.
Os discípulos precisavam deixar de pensar em suas grandezas pessoais e passar a entender mais sobre a necessidade que eles tinham de Deus e da salvação que Deus podia dar. Jesus usa a palavra humilhar. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Ou seja, verdadeiramente grande é aquele que conhece sua necessidade de Deus, não aquele que se sente grande diante de si mesmo. Não é o Trump que é grande, nem o Putin, nem o Elon Musk. Grande é aquele que reconhece que não consegue viver sem Deus. Grande é aquele que sabe que do Senhor, e somente do Senhor, vem o seu sustento. Vem o consolo para momentos difíceis da vida. Vem força em momentos que estamos cansados por alguma coisa, muito cansados, mas que ao invés de lamentarmos, ao invés de falarmos de Deus, nós viramos para Deus e dizemos: Senhor, estou passando por isso aqui, mas Tu és o meu Deus, Tu és fortaleza, socorro bem presente nesse momento. Esse é o grande diante de Deus, é o que se humilha na presença do Senhor e reconhece o seu poder, o seu senhorio. A rigor, aquele que se sente muito bem consigo mesmo, não sente o desejo de Deus e, portanto, provavelmente não entrará no reino dele. Afinal, ele não precisa de Deus. Vai para o reino de Deus quem precisa de Deus. Prezados, estar em um estado de necessidade e dependência é uma coisa excelente. É uma coisa muito boa. Não é humilhante. Não há demérito. Sentir-se necessitado e dependente é algo glorioso. Reconhecer que não somos capazes de coisa alguma, que precisamos de Deus, da Sua presença, da Sua graça, da Sua misericórdia, nos deixa, então, muito mais próximos da grandeza que Deus espera dos seus servos. Pode parecer maluquice, mas grandeza para Deus é isso. O homem grande, o homem maior no seu reino, é esse que depende dele para viver. Somos pecadores necessitados de salvação e somos cristãos cristinhos. Como aprendemos hoje, eu não conhecia essa expressão. Benditos cristinhos. Benditos cristinhos. Forma pejorativa para um seguidor de Cristo. Benditos cristinhos. Porque se são cristinhos, são dele,
são dependentes dele. Estamos vivendo sob a graça e a provisão de Deus. O fato é que a verdadeira grandeza se fundamenta na humildade. Só que tem um probleminha, prezados. A humildade jamais nos sobrevirá naturalmente. Teremos que aprender a ser humildes, porque o perigo vem quando sentimos que somos sábios e capazes o suficiente para lidar com a vida sozinhos. Às vezes, um bom salário faz isso. Às vezes, bons amigos e influentes faz isso. Às vezes, uma saúde de ferro faz isso. Às vezes, uma inteligência grandiosa faz isso. Mas torna-se muito perigoso quando começamos a achar que somos capazes o suficiente para lidar com a vida sozinhos. O perigo surge quando começamos a confiar mais em nós mesmos do que em Deus. Por isso precisamos pedir para Deus o que Salomão humildemente pediu. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo o coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Um recado para você. Esse homem que fez esse pedido para Deus, nós estamos estudando nas quartas-feiras o que ele escreveu. Eu, pastor Ivaldo e o pastor Manga estamos falando sobre as coisas que esse homem aqui escreveu. E outros também. E Salomão, ao se humilhar, se torna um grande rei. Viu aí? É assim que funciona. Não posso uma criança. Senhor, o Senhor está mandando eu pedir o que eu quiser, Senhor. E eu reconheço coisas incríveis, grandiosas. Mas, Senhor, não é disso que eu preciso. Eu preciso de Ti e da Sua sabedoria. Virou o rei, o mais nobre. Ninguém jamais vestiu como ele. Mas o Senhor Jesus continuou o seu ensino aos discípulos. Como na minha última pregação, os outros 2 pontos serão bem menores, viu? Não se aflijam. O Senhor Jesus continuou o seu ensino e disse que a verdadeira grandeza é definida pela compaixão. Versículos 5 e 6. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. O Senhor Jesus usa essa figura para nos mostrar o quão preciosa cada pessoa é para Ele. Jesus fala 2 coisas muito importantes aqui. Quando você recebe essa criança, você me recebe. E não faça essa criança tropeçar. Não a faça pecar. Jesus está apontando aqui para o valor que qualquer pessoa tem para Ele. Aliás, ele já havia dito que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, não é verdade? O fato é que todos nós somos muitíssimo preciosos para Deus, prezados. Como igreja, precisamos cuidar uns dos outros. É disso que Jesus está falando aqui. Quem recebe essa criança? Quem recebe qualquer pessoa como essa criança, recebe a mim. E não as façais tropeçar. Como igreja, precisamos cuidar uns dos outros.
A verdadeira grandeza no reino dos céus é definida agora por Jesus pela compaixão que temos uns com os outros. Quer ser grande no reino dos céus, tenha compaixão pelo próximo. Não podemos jamais fazer alguém tropeçar na fé. Às vezes, os que pecam não pensam por esse lado. Só pensam ali numa relação com Deus, de estar pecando ou não, de estar desagradando ou não a Deus. E esquecem que podem estar sendo de grande tropeço para outros. O pastor falou quarta-feira sobre isso. Todos são muito importantes para Deus. Nós recebemos aqui em nossa igreja pessoas, não porque são inteligentes, não porque são capazes, ricas, famosas, mas porque são criaturas de Deus, com um potencial muito grande para se tornarem filhos amados do Senhor. Devemos nos ver uns aos outros da mesma forma que Deus nos vê, como pessoas muito amadas por Ele e dignas, portanto, de toda a compaixão. Olhou para alguém, olhe com compaixão. Seja compassivo. Não é sem motivo que o Senhor Jesus vai dar muita ênfase nisso ao dizer: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. A verdadeira grandeza se fundamenta na compaixão, não em ter altas posições, não em desejar poder e status, mas em cuidar das necessidades daqueles com quem Deus se importa. Em caminhar para o bem aqueles por quem o Senhor Jesus morreu. Ser grande é isto, ter uma compaixão tal pelo próximo, no sentido de envidar um esforço para fazer com que essa pessoa se torne alguém melhor, alguém que louve mais, alguém que seja mais comprometido com Deus, alguém que tenha sua fé aumentada, alguém que proclame mais. E para concluir, prezados, não foi rapidinho? Segundo ponto? Estou indo bem, né? E para concluir, prezados, no ensino do Senhor Jesus sobre quem é o maior no reino dos céus, Ele vai dizer que é grande, que a verdadeira grandeza é definida pela santidade. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2 seres lançados no inferno de fogo. Continuando na mesma linha sobre cuidar dos pequeninos, daqueles que creem, e não os levar a pecar, o Senhor Jesus adverte os discípulos a tomarem cuidado de não pecarem eles mesmos. O mundo está cheio de tentações, prezados. Nós não podemos evitar as tentações. Infelizmente, não podemos.
Contudo, nós podemos sim não cair em nenhuma das ciladas do mundo, da nossa carne e do diabo. O Senhor Jesus adverte os discípulos para serem vigilantes, porque eles podem se descobrir não sendo as vítimas do pecado, mas sim os causadores do pecado. Que tragédia que seria isso! O aviso do Senhor Jesus era por demais sério, porque se os discípulos não conseguissem lidar com o pecado em suas próprias vidas, eles teriam perdido seu testemunho como crentes em Cristo. O pecado destrói de diversas maneiras. E então ele dá essa ênfase aqui incrível, como a da pedra do moinho, que obviamente é figurativo. E aí Jesus dá essa ênfase aqui de se a sua mão te faz pecar, corta a sua mão. Se seu olho te faz pecar, arranca seu olho. Se seu ouvido, arranca. E a gente sabe que isso aqui é figurativo, não é literal, porque uma pessoa pode cortar uma perna inteira e continuar pecando. Uma pessoa pode arrancar um olho e continuar pecando. Então não é literal isso aqui. Mas o que o Senhor Jesus quer dizer aqui é que devemos tomar medidas drásticas para lutar e vencer o pecado. Recurso de ênfase o Senhor Jesus usou aqui. Corta seu braço, tira o seu olho, arranca sua língua fora. Vá manco para o céu, vá caolho para o céu. Mas tome medidas drásticas contra o pecado. Porque não é só você que ele prejudica. Você pode estar sendo tropeço para pessoas que o Senhor Jesus ama demais. Precisamos, então, de determinação para banir qualquer coisa que nos faça pecar. Temos que ser decisivos contra o pecado. Se não me engano, eu tenho um livro que diz, o título é O Problema do Pecado. Não há problema do pecado. Não vejo assim não. O pecado é uma desgraça. O pecado é errar o alvo. O pecado é desobedecer a Deus. É não fazer o que Deus determina. E não porque é bom para Ele, não. O que Deus determina é bom para nós. Mas quando nós não o fazemos, nós pecamos. E isso é horrível. Por isso que é melhor entrar no céu sem esses membros do que sermos julgados e eternamente condenados por causa do pecado. Devemos fazer tudo o que pudermos para evitar o pecado e buscar a santidade. Sede santos, como eu sou santo, disse o Senhor. E para esta santidade proposta pelo Senhor, Ele fez algo incrível. Ele não só habitou entre nós no tempo do seu ministério, mas Ele habitou em nós, Ele veio para ficar e habita em nós com seu Santo Espírito para produzir em nós essa santidade. Então ninguém tem desculpa. O pecado não combina com homens que amam a Deus e foram salvos por Ele. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou
santo. Você quer ser grande no reino dos céus? Seja humilde. Você quer ser grande no reino dos céus? Tenha compaixão. Você quer ser grande no reino dos céus? Caminhe em santidade. Que Deus nos ajude e nos abençoe.